Considere num referencial ortonormado OX, YZ o plano alfa definido por 4x menos z mais 1 igual a 0. Seja R uma reta perpendicular ao plano alfa. Qual das condições seguintes pode definir a reta R? Bom, temos aqui um problema de geometria típico, um problema que já se esperava, e portanto é dada a equação de um plano e é pedida a equação, ou neste caso é de escolha múltipla, não temos mesmo de encontrar a equação, mas terá a ver com isso, com a equação de uma reta que é perpendicular a esse plano. Bom, então vamos fazer a nossa leitura. Da equação do plano nós retiramos um vetor normal ao plano. Vamos aqui tentar exemplificar com um esquema. Temos aqui então o plano alfa, e da equação do plano, lá está, destes coeficientes, 4, 0, menos 1, eu digo 0 porque não temos lá o y, nós sabemos então que essas coordenadas são as coordenadas de um vetor normal ao plano, ou seja, um vetor que faz 90 graus aqui com o plano, que é perpendicular ao plano, ok? Então, este vetor que estamos aqui a representar, que é perpendicular ao plano, nós podemos dizer que tem coordenadas 4, 0, porque não está lá o y, menos 1, ok? Vem aqui dos coeficientes das variáveis aqui desta equação. Bom, e agora nós queremos uma reta, a equação de uma reta R, que é perpendicular ao plano. Portanto, aqui faz 90 graus, o vetor, e a reta também tem de fazer 90 graus. Eu vou representá-la aqui, ok? Isso podia ser noutro local, mas vou representar aqui. Desde que faça 90 graus, ok, está garantido aquilo que queremos neste enunciado, não é? Portanto, temos então aqui uma reta que faz 90 graus com o plano, okay? É a reta R. Para definirmos esta reta, nós teríamos de ter um ponto que pertence à reta e um vetor diretor. Pelo menos seria uma das formas de definir esta reta. Mas nós não queremos obrigatoriamente chegar a descobrir a equação. Queremos descobrir qual destas é que é. Portanto, não será necessário fazer tudo isso. Mas a questão do vetor diretor é importante. Mas isso também é fácil de trabalhar aqui, porque reparem, se esta reta faz 90 graus com o plano, então um vetor diretor desta reta pode ser o vetor normal do plano, porque eles são então paralelos, são colineares, não é? E por isso nós sabemos que o vetor diretor da reta é um vetor paralelo ou colinear com este vetor 4, 0, menos 1. Então essa pode ser a nossa estratégia. Vamos tentar verificar aqui na escolha múltipla se existe apenas uma destas equações de onde podemos retirar então um vetor, um único vetor que seja colinear com este, ok? E, portanto, se isso acontecer, essa terá de ser a resposta certa, ok? Teremos de ter só uma destas opções nessas condições, ok? Portanto, daqui vamos tentar verificar se esta questão do vetor já resolve o problema. Depois, se não resolver, teríamos de pensar em mais alguma coisa, mas não há muito mais para trabalhar neste exercício, porque não temos um ponto da reta. Por isso, certamente, o vetor irá resolver. Queremos então descobrir qual destas retas tem um vetor diretor que seja paralelo a este vetor, ou até seja mesmo este vetor, ou este, ou um que lhe seja colinear, ok? Bom, mas antes disso eu vou relembrar aqui algo que pode ser útil para algumas pessoas, de como tirar o vetor diretor das equações cartesianas de uma reta. Então vou relembrar algo importante. Quando nós temos as equações cartesianas de uma reta, vou escrever aqui, em que as coordenadas do vetor diretor são todas diferentes de zero, vamos relembrar aqui no instante, vamos supor que neste caso eu estou a escrever as equações cartesianas de uma reta, ok? Nós sabemos que, portanto, vou colocar ali um 2, já agora fica assim por ordem, colocar ali V2 e depois V3. Nós já sabemos uma coisa, sabemos que x0, z0, y0, z0 representam as coordenadas de um ponto que pertence à reta. V1, V2, V3 são as coordenadas de um vetor diretor. E podemos escrevê-las nesta forma se, portanto, se V1 for diferente de 0, se V2 for diferente de 0 e se V3 for diferente de 0. Porque reparem, se alguma destas for 0, então nós não podemos escrever 0 em denominador, então não as podemos escrever assim. Okay? Como é que escrevemos então? Vamos ver outros casos. Se, vou dar aqui apenas um exemplo. Vamos supor que V2 era 0. Se V2 fosse 0, portanto V1 diferente de 0, e o V3 também diferente de 0, neste caso. Para relembrarmos aqui como é que se escrevem as equações cartesianas, ok?
Portanto, se V1 for então diferente de 0, mas neste caso temos que V2 é igual a 0 e V3 também diferente de 0. Ou seja, uma das coordenadas é nula. Depois generalizamos o que eu vou fazer se fosse uma das outras nula e o V2 diferente de 0, ok? Então, neste caso, fazemos o seguinte. Onde nós temos, naquela fração onde temos a coordenada nula, que é neste caso nesta fração que está aqui com o y, então nós vamos para já excluir e vamos igualar as outras duas. Fica x menos x0. Claro que é importante perceber porque é que isto é assim, mas isso está nas aulas do 11º ano. Eu tenho até 2 aulas relacionadas com este tema, ok? Estou aqui a tentar ser um pouco mais prático. Então, igualamos esta com aquela. Z menos Z0 a dividir por V3. E agora não posso escrever a outra aqui com 0 em denominador, não é? Então escrevemos y igual a esta coordenada ali. Neste caso vou representar por y0. Ok? Bom, o que é que acontece ainda se tivermos duas nulas? Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, se V1 for igual a 0 e V2 for igual a 0 e o V3 for diferente de 0. Porque as três nulas nunca podem ser, ok? Bom, volto a dizer que isto está explicado mais ao pormenor com todos os casos na aula do 11º ano em explicamat.pt. Bom, então, se duas forem nulas, nós vamos escrever desta forma. Vamos olhar sempre aqui para o início, ok? Vamos escrever então, neste caso, como era V1 igual a 0 e V2 igual a 0, escreveria x igual a x0 e y igual a y0. E não escrevia mais nada, ok? Nas aulas do 11º ano isto está explicado com representações até de planos que se interceptam e que formam a tal reta. Bom, isto tudo para termos agora facilidade em retirar daqui os vetores diretores. Reparem, se relembrarmos isto das equações cartesianas da reta, é muito fácil olharmos aqui para a opção A. Nós procuramos então uma reta daqui destas opções, cujo vetor diretor seja este, 4, 0, menos 1. Porque a reta é perpendicular ao plano, então pode ser o vetor do plano, pode ser o vetor diretor da reta. É fácil percebermos que aqui o vetor diretor é 4. Reparem, este y é o mesmo que estar a dividir por 1, portanto fica 4, 1, estou a ver aqui no denominador, e depois 0, porque lá está. Se estão escritas nesta forma é porque estamos na situação aqui do meio, onde uma das coordenadas do vetor é nula, que neste caso é aqui o V3, seria aqui o V3, ok? Por isso 4, 1, 0, não é, ok? Não é. Depois temos, atenção que poderia ser um vetor 4, 0, menos 1 ou um vetor paralelo a este, ok? Poderia ser, por exemplo, 8, 0, menos 2. 8, 0, menos 2 também era um vetor que servia aqui para esta reta. Bom, aqui estamos numa situação onde temos duas coordenadas do vetor diretor nulas, ou seja, portanto, o V1, o que eu aqui representei por V1 e V3, porque aqui temos x igual a 4 e z igual a menos 1. Então temos 0, um número que é diferente de 0 e depois 0, ok? E este k é diferente de 0. É então o vetor diretor que também não é paralelo a este, então também não pode ser o vetor diretor daquela reta. E depois aqui temos, reparem, este x menos 3 é o mesmo que estar x menos 3 a dividir por 1. Então temos 1, 0, atenção, 0 porque é aqui está y igual a 0, ok? Estávamos nesta situação mesmo aqui do meio. E depois 4. Também não é paralelo àquele. Bom, terá de ser a última, mas vamos tentar perceber então qual é que será aqui o vetor. Reparem que estas equações podem ser escritas desta forma. X menos 3 a dividir por 4 igual, este menos z é o mesmo que estar z a dividir por menos 1. E y igual a 1. Então vamos tirar as coordenadas do vetor. Fica 4, 0. Reparem que temos aqui y igual a, portanto, o V2 aqui seria 0. E depois menos 1. Ora, este é um vetor que é paralelo, é colinear com este vetor, 4, 0, menos 1, aliás, é o mesmo, e portanto pode ser o vetor diretor da reta R, e é a única que verifica isso, por isso, resposta D.